Graça e paz! Como vocês estão? Glória a Deus pela sua vida. Que alegria estar aqui com você mais uma manhã no nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Que bênção, né? Vocês estão bem? Eu espero que sim, tá? Eu espero que sim. E eu quero que você comece essa semana elevando os seus pensamentos a Deus, nesse momento. Você que está aqui, você que entendeu a importância, mas a grandiosidade de entregarmos as primícias do nosso dia para o nosso Pai. Eu quero que você eleve seu pensamento agora, nesse Deus tão poderoso, que vem permitindo com que você cresça em graça e sabedoria, vem permitindo que você se fortaleça junto com os seus irmãos, com as suas irmãs, com os seus. Então fecha seus olhos agora, se você puder. Vamos agradecer. Vamos apresentar os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, a nossa semana. Vamos tirar essas primeiras horas desse dia, dessa semana maravilhosa que está começando e vamos entregar nas mãos do nosso Pai que tudo pode. Pai, em nome de Jesus, que eu te louvo e te agradeço pela minha vida e pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui no ao vivo e depois que vão ter a oportunidade de assistir gravado. Pai, que o Senhor as abençoe, que o Senhor entregue uma bênção especial para cada uma delas no início dessa semana. Eu não sei quais são as preocupações, as tristezas, as decepções, os questionamentos que elas trazem dentro do seu coração. Mas eu sei que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que pode tudo, um Deus que zela pela nossa vida, pela nossa casa e pela nossa família. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar. Manieta e lança fora todo o espírito maligno que fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Pai, em nome de Jesus eu te peço nesta manhã, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da minha vida e da vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, que vão ouvir esse devocional, para que em tudo, Pai, eles possam nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco. Fala o nosso coração. Ministra sobre esse tema, pecado e suas consequências. Arranca dos nossos olhos toda e qualquer venda, toda e qualquer escama que esteja nos impedindo de enxergar o que em nós precisa ser abandonado. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem ouvido as minhas orações em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs. Obrigada por cuidar de mim, obrigada por cuidar de cada um deles. Abençoe a nossa semana, nos dê nesse devocional entendimentos que nós não sabíamos ou nós ainda não tínhamos entendido, para que nós possamos ser cada dia mais homens e mulheres separadas, homens e mulheres que entendemos que nós precisamos ser limpos pela videira verdadeira, que nós precisamos ser lavados no sangue precioso de Jesus. Obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Amém? Como passaram de final de semana? Nós nos vimos sexta-feira. Que oração poderosa, hein, gente? De sexta-feira. E nós vamos seguir a
a mesma instrução do Senhor, né? Sábado, de sexta para sábado, nós vamos ter a nossa oração da madrugada, tá bom? Nessa sexta para sábado. Quarta-feira nós temos um feriado. Eu acredito que eu não vou conseguir estar aqui com vocês, tá? Eu tenho que trabalhar na mentoria que eu quero lançar, então eu vou aproveitar esse feriado para eu me dedicar a fazer o material dessa mentoria. Você que ainda não sabe, nós teremos a última mentoria do ano, né? Agora em dezembro, essa mentoria, que sábado, eu e a Valentina nós ficamos produzindo as fotos, né, para lançar essa mentoria. E eu vou aproveitar o feriado de quarta-feira e vou trabalhar desde cedinho para montar esse material, onde nós vamos trabalhar 2 pilares, o emocional e o espiritual. Então, o que nós vamos tratar no emocional? Sobre rejeição de uma forma bem aprofundada, tá? Eu vou montar um mapeamento aí para que vocês... e as meninas vão para imersão. Que hora que sai, Gi? Que hora que sai lá o dia todo, né? Vocês vão sair mais ou menos umas 4 horas da manhã, se eu não me engano. É verdade. Então, voltando aqui à imersão, a mentoria. No pilar emocional, nós vamos tratar sobre rejeição com mapeamento, tá? E no pilar espiritual, nós vamos tratar sobre heranças hereditárias, algumas pessoas falam maldições hereditárias, também com mapeamento, tudo na palavra, tá? Então, você vai receber também o PDF das aulas, né? Então, quarta-feira é o dia que eu vou estruturar toda a nossa mentoria, né? Pra oferecer para vocês essa última mentoria do ano. Eu tenho certeza que é algo que vai te dar uma dimensão, que você possa ter olhado e falado assim, meu Deus, eu não sabia que tinha, né, essa proporção diante dessa questão na minha vida. Então, você está convidada, mais que convidada, você está convocada para participar dessa última mentoria emocionalmente fortes, espiritualmente inabaláveis, para nós irmos juntas para um próximo nível. Então, aguarde, né? Quarta-feira eu vou fazer toda essa estrutura, vou montar toda essa estrutura da nossa mentoria para divulgar para vocês muito em breve. Amém? Então, esta semana, o tema desta semana é sobre pecado e suas consequências. Meu Deus, né, gente? Muito forte. Eu estava em oração e lendo, eu estava lendo, na realidade, um livro. Eu tô ali com uns 3, 4 livros que eu preciso terminar esse ano ainda. E lendo, estudando, fazendo umas anotações, o Espírito Santo falou no meu coração, filha, tá na hora de você já também estruturar essas meninas, explicarem para elas, né? O que é pecado, quais são essas consequências. Eu já venho falando há algum tempo aqui para você, minha irmã, que tá me ouvindo, que às vezes a gente fica tão preocupada em olhar para pecados externos, vou nomear assim, né? Pecados externos. O que seriam esses pecados externos? Aqueles pecados que todo mundo vê e também se escandaliza. Por exemplo, um adultério, um homicídio, um roubo, uma traição, uma bebedice. Esses são pecados que todo mundo vê, né? Que às vezes não, nesse mundo que a gente vive, estão escancarados. Mas o que o Senhor colocou no meu coração para ministrar ao seu? Esta semana, eu sempre falo para você, vem para cá com um caderninho. Gente, pode ser um caderninho daquele dos nossos filhos que estudou há muito tempo, o caderninho tá até cheio, mas pega um caderninho ou peguem um bloquinho de papel, tá? Para você fazer as anotações. E por quê? Porque essa semana nós vamos fazer meio que uma anamnese aqui, né?
Esses pecados que eu falei aqui são coisas que são visíveis. Mas a semana passada, e o Senhor já vem falando no meu coração, sobre aqueles pecados que as pessoas às vezes colocam lá debaixo do tapete, não ligam porque falam, é uma coisa que todo mundo faz, né, Andréia? Por exemplo, fofoca é normal. Todo mundo fala, o que tem, né? E tem umas pessoas que falam assim, não é nem fofoca. Eu só estou comentando. A palavra de Deus nos instrui a não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. Então, se fofoca é um desafio ainda aí para sua vida, é algo que você precisa começar a olhar. Então, esse caderninho, esse bloco de papel, vai nos acompanhar a semana toda. Porque enquanto o Espírito Santo vai ministrando aqui aos nossos corações, eu quero que você anota quais desses pecados que as pessoas acham que não é pecado, é ainda um desafio para você, tá bom? Então, essa semana eu vou listar aqui para vocês alguns desses pecados, destas desobediências, e você vai anotar. Por quê, André? Porque na sexta-feira, no nosso último dia de devocional, nós vamos orar e vai ter um momento lá que você vai apresentar para o Senhor esses pecados aí que você identificou ao longo da semana. Tudo bem? Então é importante você vir com o seu caderninho, você vir com a sua caderneta para você anotar. Deixa eu te perguntar, quem aqui vem pro devocional com um bloquinho de anotação, com um caderninho? Quem aqui tem? Fala, Andréia, eu sempre ando com um bloquinho, eu sempre venho pra cá toda semana com um bloquinho, com um caderno. Responde aí. Isso é importante, tá, gente? Esse último livro que eu escrevi, né, Mulheres Obedientes, que ainda não chegou, né, mas vai chegar em nome de Jesus. Eu escrevi porque o Senhor falou assim pra mim, quando o Espírito Santo me deu a ordem, né, a instrução para escrever, a primeira coisa que eu perguntei foi, mas cadê esse material? E ele respondeu, tá lá nos seus cadernos de anotação. Então anotem tudo que vocês ouvirem aqui, ou nas ministrações, ou na sua igreja, ou nas pregações que você ouve. Anota, porque um dia isso vai fazer sentido. Às vezes você vai buscar, olha para você ver. Ontem, eu tirei todo esse final de semana, esse feriado, sábado e domingo, para eu colocar as leituras em dia. Cadernão, né? Isso mesmo. E ontem à tarde, antes de ir para a igreja, eu ia continuar uma leitura de um livro, e o Espírito Santo falou assim para mim, dá uma folheada aí que eu quero que você leia algo específico. Aí fui folheando, chegou no momento lá na leitura que ele me direcionou, e eu fui lendo, ele falou assim, eu quero que você tira essa leitura aqui e eu quero que você encaixa na mentoria que você vai dar. Qual que era o assunto? Heranças hereditárias. Então tem algumas coisas lá que ele me trouxe, né? Lá ainda fala sobre maldições. Eu vou encaixar, né, no nosso material da nossa mentoria. Olha que interessante. O quanto que é interessante, o quanto que é necessário a gente estar sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, para que ele nos instrua a respeito daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está ouvindo, porque um dia isso vai fazer sentido na sua vida, tá? Então sim, anda com o seu caderno, com o seu cadernão, com o seu bloco de anotações, porque vai fazer muito, mas muito sentido para você quando o Senhor te direcionar a algo e você falar assim como eu falei, mas aonde tá? Ele vai falar, tá tudo anotado lá no seu caderno. Só vai lá e coloca, né, em prática, só vai lá e coloca aquilo que eu estou pedindo para você fazer, tá bom? Agora outra pergunta. O que você entende que é pecado? Na sua concepção, na sua visão, o que é pecado? Queria que vocês colocassem aí nos comentários, porque eu já vou começar dando para você aqui a definição de pecado, mas eu queria saber, para você, no seu olhar, o que é pecado? Quem vai colocar aí? Nós temos aqui 2 passagens bíblicas que vai nos respaldar, temos mais, mas eu fui direcionada para essas 2,
para nos respaldar sobre esse tema, pecado e suas consequências. Para você, o que é pecado? O que quer dizer pecado? Não pesquise em lugar nenhum não, coloca aí nos comentários. O que é pecado para você? Gente, coloca, tá? Aí, André, não sei se está certo, não sei se está errado. Coloca. Aqui nós estamos todas para aprender, para avançar juntas. Então, sem juízo de valor. Carlinha colocou: tudo que eu faço que faça mal ao próximo. Pecado para mim é tudo que não provém, tudo que não agrada a Deus. Que mais? Que mais? Só as duas preciosas? Quem mais? Ninguém vai. Para você, o que é pecado? O que quer dizer quando eu falo aqui, nós vamos aprender sobre pecado e suas consequências? Na sua visão, o que é pecado? O que é pecar? Algo que não agrada a Deus. Vamos lá, para você anotar aí. Pecado, tudo que as meninas falaram aí é válido. Pecado. A palavra pecado quer dizer, no contexto bíblico, errar o alvo. Errar o alvo. Afastamento de Deus. Distância de Deus. Vou mais um pouquinho além. Desobediência àquilo que o Senhor nos instruiu. Andréia, e onde está estas instruções? Aqui, na Bíblia. Então, pecado é errar o alvo, é me afastar de Deus. Quem lembra lá na criação do mundo, lá em Gênesis, como que Adão e Eva foi feito para viver? Em harmonia, eles recebiam, né? A palavra de Deus fala que eles recebiam a visita de Deus diariamente, todos os dias. E eles, se tivessem vivido em obediência à ordem de Deus, seria aquele um modelo de vida para nós até os dias de hoje. Mas por desobediência à imposição da disciplina que Deus havia feito, presta atenção, ele comeu de um fruto proibido e caiu num estado de pecado. E quando ele caiu num estado de pecado, o que logo aconteceu? Ele perdeu a comunhão com Deus e com todos os descendentes que passaram, presta atenção, a nascer no mesmo estado de rebeldia contra o Criador. Então, o que aconteceu? Uma morte física e uma morte espiritual. E a Bíblia fala para mim e para você que o salário do pecado é a morte. O salário de errar o alvo, do afastamento de Deus, de mantermos distância de tudo aquilo que o Senhor pede para mim e para você cumprirmos, é a morte. Quando fala morte, as pessoas têm uma ideia assim, a morte é a pessoa deitada lá no caixão, com as mãos assim, cobertas de flor, né? Não, ali, presta atenção, meu irmão, ali é somente uma das mortes, a morte física. Mas, existem muitas pessoas, porque estão na lama do pecado, até aqui, que estão vivendo uma situação de morte na sua vida. Querem ver? Morte espiritual, morte financeira, morte de relacionamentos. Quem aqui já experimentou ou está experimentando a morte em alguma situação da sua vida? Morte emocional, morte financeira,
morte de relacionamentos. Aquela pessoa que trabalha e chega no final do mês, o dinheiro não dá para nada. Está sendo roubada, está sendo devorada em alguma área dessa que eu falei, ou às vezes uma que ficou, que eu não falei, mas que você está vivenciando ou já tenha vivenciado na sua vida. Quem quiser responder, responda. Se você não quiser, responder para você. E responda de forma específica aí no seu caderno. Eu estou vivendo uma morte, uma perca na área do meu casamento. Gente, eu, Andréia, já fui roubada muitas vezes. Não foi só uma, 2 vezes, não. Eu e meu marido, nós já separamos 4 vezes. O meu relacionamento, presta atenção, era o meu calcanhar de Aquiles. Era onde Satanás me atacava e quer que eu fale mais e vencia. Sabe por quê? Porque ele estava vivendo uma vida de pecado nesta área. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Aonde você está sendo roubado, você vai fazer uma varredura. Você vai fazer, presta atenção, o Senhor está falando muito forte com alguém aqui hoje. Você vai fazer uma anamnese, você vai pegar uma lanterna e vai colocar luz nesta área. É no meu casamento, em qual momento eu desrespeitei esse princípio relacionado ao meu casamento, que abriu uma brecha, que abriu uma oportunidade para que o ladrão, quem que é o ladrão? Satanás, veio, matou, roubou e destruiu. Porque eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Em qual momento do meu casamento, da minha área financeira, da minha área emocional, que eu errei o alvo e me afastei do Senhor? Você vai fazer essa anamnese, você vai fazer essa varredura não a título de te condenar, mas a título de você entender. Foi aqui que nós, por um motivo ou por outro, nos dispersamos e o ladrão, aquele que mata, rouba e destrói, entrou e destruiu ou está destruindo. Qual foi a desobediência que você presenciou na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, que deu para o ladrão essa chance de matar, roubar e destruir? Lembra? O salário do pecado é a morte física, emocional, de relacionamento. O salário diz respeito ao quê? Vamos lembrar aqui, quando a gente sai para trabalhar, quando a gente vai para o nosso trabalho, a gente trabalha o mês inteiro, geralmente é assim, né? E lá no final do mês, a gente recebe um salário. O que é o salário? É o preço pelo nosso trabalho. E qual que é o salário do pecado? Qual que é o preço do pecado? É a morte, a separação do Senhor. Aonde você está sendo roubada? Porque você está permitindo de maneira consciente ou inconsciente o pecado agir. A natureza do pecado é a desobediência a Deus. Quais são os mandamentos, quais são os princípios que você deixou de cumprir? Vou abrir meu coração e trazer para vocês quando eu falei do meu relacionamento. Gente, nós não tínhamos comunhão.
Nós ficávamos o dia todo, ele trabalhando, eu trabalhando, chegava em casa, né? Eu resolvia as coisas da casa. Na época eu não tinha uma pessoa que me ajudava, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que me ajuda. Mas na época era tudo eu que tinha que fazer. Fazer almoço, lavar roupa, organizar a casa, cuidar, né, dos meus filhos. Isso me sobrecarregava muito. Então, chegava à noite, nós não tínhamos comunhão. E chegava final de semana, ou um feriado, como nós tivemos, né? Esse final de semana, sabe o que a gente fazia? Lotava a nossa casa de gente e ia beber cachaça. Ia beber, ia assar carne, ia colocar as músicas que não agradavam ao Senhor, ao invés de ter aquele momento, ao invés de fazer o concerto entre nós dois. Nós vivíamos literalmente nas coisas do mundo e o casamento ia se despedaçando, a vontade de estar junto mais, não tinha aquela vontade de estar junto mais. Quando estava junto era só briga, era só confusão, era só desacerto. E assim nós fomos descumprindo alguns princípios, alguns mandamentos de honra, de respeito, de submissão ao meu marido, que resultaram, que o salário foi a separação, a quebra de vínculo. Uma que nós já vivíamos de forma que não agradava ao Senhor, porque nós não éramos casados diante dos homens e diante de Deus. Minha irmã, meu irmão, eu tenho batido muito nessa tecla. Se você hoje vive, né, com a sua esposa, se vocês têm filhos, mas vocês ainda não estão protegidos diante do casamento, certinho, igual o Senhor pede, começa a partir de hoje a colocar isso como prioridade na sua vida. Nós estamos finalizando 2024, estamos já a um passo de entrar em 2025 e coloca aí na sua listinha de sonhos, na sua lista de prioridades, regularizar essa situação. Gente, agora em dezembro, dia 8 de dezembro, vai fazer 1 ano que eu e meu marido nós casamos. Depois, se você quiser, você vai aí no meu feed, você vai ver as fotos do casamento, os vídeos do casamento, e eu posso falar para você com toda certeza, todo amor e todo zelo no meu coração, que foi a melhor decisão que eu tomei diante do Senhor. Porque eu regularizei a minha situação diante dele. E quem faz isso tem uma proteção, Deus protege, Deus guarda. André, mas então por que as coisas não estão acontecendo no meu relacionamento? É esse segundo ponto que eu quero falar para você. Deixa eu falar algo para você com todo zelo no meu coração e eu gostaria que você colocasse amor nas minhas palavras. Homens e mulheres que estão me vendo. Eu estou vivenciando isso dentro de consultório, com pacientes homens e pacientes mulheres que estão vendo os seus casamentos serem destruídos por um pecado que hoje está muito... o que tem? É só um pouquinho. Eu só tô vendo, eu não estou tocando pornografia, masturbação, adultério. Isso são pecados que eu tenho presenciado dentro de consultório, que as mulheres me trazem diante dos seus casamentos sendo destruídos e que o mundo fala assim, é normal, o que tem? Cuidado. Homem, se você está vivenciando, se você está imerso nesse pecado, abandone, lance aos pés do Senhor. Isso não agrada a Deus. E o salário do pecado é a morte. É a morte no seu relacionamento, é o afastamento de vocês dois. A palavra fala que quando vocês estão dentro da aliança do casamento, né, o corpo do homem é da mulher e da mulher é do homem, que vocês juntos se formam uma só carne. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está ouvindo. Você e seu marido, vocês precisam estar
alinhados, falando a mesma língua. Ontem eu falava isso com meu marido antes de sairmos pro culto, né? Ele tá ajudando um casal que na realidade já se separou, mas ele é bem amigo do homem, então ele está conversando, tá ali todo presente todos os dias. E aí ele falou algo pra mim, que falou pra esposa desse homem, né? Que ela teria que se posicionar como eu me posicionei aqui em casa. Aí eu falei pra ele assim, amor, às vezes não é nem questão de posicionamento, né? Às vezes é questão de alinhar. Eu me posicionei, mas você veio, você decidiu caminhar comigo, você decidiu viver uma vida diferente daquela que a gente estava vivendo. Porque casamento, gente, não era nem isso que eu ia falar hoje. Mas olha o Espírito Santo, né, conduzindo. Vai fazer sentido para alguém aqui. Mas casamento é unidade. E se uma pessoa querer e a outra não querer, não vai dar certo. Uma casa, uma família não se mantém de pé indo um para um lado e o outro para o outro. Ou um indo e o outro ficando, criticando, né, falando não vai dar certo, não é isso que eu quero. Não fica de pé. É por isso que as famílias estão sendo destruídas. Estão sendo destruídas pelo pecado. As coisas que o mundo fala assim, ó, não tem nada a ver. Que isso? Ah, isso é coisa de crente, isso é coisa... Você tá muito alienada. Você tá muito encucada. As coisas que as pessoas e o mundo falam que é nada a ver é o que tem destruído os jovens, os casamentos, as famílias. Você precisa entender. Você precisa identificar nesta semana quais são os pecados que você vem, colocado debaixo do tapete. Como eu disse aqui no início, às vezes, André, eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, mas você está aí dentro da sua casa, vendo pornografia. Você está sentando nas rodas dos escarnecedores e fofocando. Você vem alimentando aí dentro do seu coração a falta de perdão com você mesmo ou com o outro. Você vem sendo orgulhosa para falar assim, eu morro, mas esse pecado eu não confesso. Pequenos pecados que você julga que não tem nada a ver. Gente, eu dei um seminário, não. Eu dei uma mentoria. Quem estava comigo naquela mentoria? Onde eu falei sobre adultério. Eu falei sobre o adultério de Davi. E as meninas que estavam comigo ficaram assim, de boca aberta, sabe por quê? Porque eu trouxe aqui na palavra e fui, destrinchando o que aconteceu, quais foram as consequências no mundo espiritual que trouxe para o mundo físico do adultério de Davi. Foi ou não foi impactante, gente? Se você quer viver do pecado, de pecado em pecado, se você acha que não tem nada a ver, minha irmã, meu irmão, é um direito seu. Mas eu estou aqui para mostrar diante da palavra, e essa semana eu vou te mostrar as consequências do seu pecado. Esse pecado aí, que você falou assim, eu morro, mas eu não conto para ninguém. Esse aqui eu vou levar pro túmulo. Pois então, é esse pecado aí que você faz na calada da noite, é esse pensamento aí que você alimenta quando ninguém tá vendo, é o desejo que você tem incontrolável do seu corpo, que você se deixa levar, que está destruindo a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento. Tudo aquilo que está escuro, tudo aquilo que está encoberto está na jurisdição das trevas. Ai, André, eu tenho medo do diabo. Mas vive, até
aqui, no pecado. Não tenha medo do diabo, ele já é um derrotado. Mas tenha medo do pecado, tenha medo da desobediência ao Senhor. E aonde é que começa o pecado? Aqui, ó, na nossa mente. Por isso, nós precisamos, como nos instrui a palavra, a renovar a nossa mente. A pedir ao Senhor que nos dê uma mente semelhante à dele. Porque começa aqui. Lembra que eu falei para vocês dos portais espirituais, a boca, os olhos, os ouvidos, as mãos? O pecado entra por esses portais. A natureza do pecado é a desobediência a Deus. Quando Adão e Eva, eles pecaram, o que eles fizeram? Eles deram ouvido a Satanás, que estava incorporado na serpente. Sabia que a primeira incorporação da terra foi Satanás na serpente? Ele entrou na serpente e fez com que Adão e Eva pecassem. Por quê? Deram ouvido ao que a serpente falou. Isso mesmo, Cíntia. O que nós estamos vendo e o que nós estamos ouvindo? Vou bater nessa tecla mais uma vez. O que você tem cantado aí dentro da sua casa? Mulheres casadas, que tipo de música vocês têm cantado que tem dado permissão para o inimigo das nossas almas entrar, matar, roubar e destruir? Existe uma música que é do mundo, que fala assim, ó: traí sim, e trairia de novo. Pensa, uma mulher cantando isso, um homem cantando isso, sobre um forte impacto emocional, entendendo que o mundo espiritual, ele se move através de palavras, que quando as palavras saem da minha boca são decretos no mundo espiritual. Imagina você cantando isso aí. O que você acha que vai acontecer? Eu sei, gente, não é fácil. Mas eu tô aqui para que através desse enfrentamento você tenha consciência que se não tiver pecado, que se não tiver sujeira, o inimigo não pode tocar em você. Você sabe por que Satanás age? Porque tem pecado. O alimento, anota isso aí, o alimento de Satanás é pecado. Não tem pecado, ele não toca em você. André, e é possível vivermos em santidade? É possível. André, mas hoje, agora, eu já tive um pensamento contrário à vontade de Deus. Peça perdão. Pai, me ajuda, em nome de Jesus, arranca de mim esse pensamento, essa vontade, esse desejo que não condiz com a tua vontade. É todos os dias. A palavra de Deus pede para nós vigiarmos e orarmos. É todos os dias. Se aquilo ali me leva a pecar, gente, você não negocia com o pecado. Ah, é só hoje, é só um pouquinho. Não. Esse só hoje, esse só um pouquinho vai destruir a sua vida. Vai destruir o seu relacionamento. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, não precisa abrir, tá? Em 1 Coríntios capítulo 3, diz assim, ó: vocês não sabem que são santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O que você anda fazendo com o seu corpo? O seu corpo tem sido motivo de alegria, de prazer com o seu esposo e no Senhor? Isso é forte. Ou o seu corpo tem sido motivo de despertar os olhares de outros homens, o desejo de outros homens, através daquilo que você veste, da forma que você se porta? O que você faz, o que você tem feito quando as outras pessoas não estão vendo? O apóstolo Paulo fala assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Não fique flertando com o pecado. Não fique achando que você consegue vencer. Ei, presta atenção. Muitas vezes as nossas guerras a gente vence saindo do território de guerra. Existem situações que são maiores que nós. Pessoas que têm problemas com pecados sexuais, com pornografia, com masturbação, com adultério, tem que sair. Gente, eu falei para um paciente, se você tem problema com isso, você está me falando que você tem, você vai cortar toda fonte que vai fortalecer esse pecado seu. Como assim? Celular, não pode ter senha. Tem que estar lá desbloqueado. Tem revista em casa, joga fora. Tem aqueles canais na Netflix, bloqueia. É abstinência mesmo. É abstinência e chega a ser física. A mão soa, dá irritação. Porque é abstinência, sabe por quê? Porque isso é um vício. Existem pecados que são vícios. Como que eu venço? Cortando. Sabe aquele ditado que as mães falavam para nós? Você já deve ter ouvido? Antes que o mal cresça, corte a cabeça. Quais são os pontos de contaminação que você vem permitindo trazer para sua casa, trazer para sua família? Pecado é errar o alvo. Pecado é afastar de Deus. O Senhor, Ele quer nos limpar nesta manhã. O Senhor, Ele quer nos limpar nesse devocional. Lá em Provérbios 21:17 diz assim, ó: quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. No que você está apegado? O que tem te separado da presença de Deus? Anota aí. O que tem me separado da presença de Deus? Em qual área ou em quais áreas eu venho errado o alvo? Lembrando, eu falei disso aqui, desse pecado sexual. É algo que eu quero falar de uma forma mais profunda, mas eu não sei. Pode ser que alguém aqui precise ouvir isso. Mas tudo aquilo, minha irmã, meu irmão, que te afasta da presença de Deus, que faz você errar o alvo daquilo que o Senhor tem para você, é pecado.
E anota isso aí, o salário do pecado é a morte. Se tem morte em alguma área da sua vida, investiga qual tem sido a sua desobediência a respeito daquela área. Satanás tá tocando, tá me roubando. Qual princípio você tem descumprido? Ontem o pastor falou no culto sobre o dízimo, sobre as ofertas. E tem muitas pessoas que têm resistência a esse assunto. Mas deixa eu aproveitar e te falar que logo no início da semana, o dízimo, o seu dízimo, a 10ª parte daquilo que o Senhor te entrega, você devolver para Ele, presta atenção. Isso é uma proteção contra você. Por isso que precisa ser falado. Existem bênçãos concernentes ao cumprimento desse princípio. Assim também como existem maldições quando eu e você descumprimos um princípio, nós vamos ver na mentoria que os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, ao desobedecerem algum princípio que Deus pré-estabeleceu, eles escolheram maldições. A gente aprende a pecar, minha irmã, meu irmão, sabe aonde? Sabe aonde a gente aprende a pecar? Quem sabe aonde a gente aprende a pecar? Sabe aonde eu e você aprendemos a pecar? Dentro da nossa casa. Então não é a maldição que passa, é os pecados que são ensinados pelos nossos pais e que nós reproduzimos. Agora, para nós fecharmos, qual pecado que você aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, e que você vem se apegado a ele, porque você fala assim, não, mas isso aqui é uma desonra com a minha mãe. Deixa eu te falar, desonra não tem nada a ver com isso. Mas existem pecados que nós aprendemos com o pai e com a mãe, que nós estamos carregando até hoje. E por causa disso nós não estamos acessando as bênçãos que o Senhor tem para nós. Sabe aquele pai que fuma, que ensinou o filho a fumar, agora o filho ensina o filho dele, o neto, e vai passando. Isso sim, são pecados geracionais. Vou falar isso de forma mais profunda na mentoria. Mas que muitas de nós, porque todo mundo fala assim, eu não tenho nada a ver. Ou não tem nada a ver. Tem aberto portas para cativeiros. Tem feito homens e mulheres cativas. Não aceite. Nós vamos ler 2 passagens. Uma está em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Gente, já está acabando. Foi tão rápido hoje. Tiago 1, 14 e 15. E depois nós vamos ler Romanos 6, 23. 2 passagens. Tiago 1, 14 e 15 e Romanos 6, 23. Vamos ler primeiro Tiago 1, 14 e 15 diz assim, ó. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Lembra, ó? Aqui tem um desejo que dá luz ao pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. E cada um de nós, eu e você, tá? É tentado pelo próprio mau desejo. Então, eu tenho que identificar em mim. Se eu tenho um problema com pecado sexual, eu tenho que me vigiar nessa área. Eu tenho que fugir de tudo aquilo que me leva a pecar. Se eu tenho um problema com álcool, eu não posso ficar nem sentado com pessoas que bebem e tá em boteco. Porque isso vai, em mim, despertar um gatilho. Que uma hora ou outra eu vou acabar cedendo. Vocês estão entendendo, gente?
Nós acabamos de ler aqui em Tiago que cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo esse arrastado e seduzido. Quer dizer, o desejo ele arrasta e seduz para que de fato o pecado seja consumado. E após ser consumado vai gerar morte, 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 morte. Vocês estão entendendo? Vocês estão caladinhos hoje? Romanos 6, 23 diz assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Falar não ao pecado é dizer não à morte e dizer sim a tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para você. Andréia, eu sou fraca nessa área aqui, de bebida, né, de prostituição, de adultério, né? Eu sou fraca. Foge das situações que podem te levar a pecar. Mas como que eu vou fugir se eu nem identifico aonde eu sou fraca? Tarefa para casa. Tarefinha para casa. Nesse caderninho aí que você anotou. Você vai anotar para você, tá, gente? Não precisa mostrar para ninguém, não. Você vai anotar para você. Você vai ser com bastante coragem, com bastante verdade, com bastante humildade. Você vai colocar aí no seu caderninho. Qual área da minha vida eu ainda estou fraca? E quais são os pecados que eu venho presenciando na minha vida que vem dessa fraqueza nesta área? Você vai anotar. Porque sexta-feira nós vamos ter a oportunidade de orar para essa situação em específico que você colocou. Não deixa a oportunidade passar não, tá? O Senhor trouxe esse tema não é para nos envergonhar, mas para tratar. Amém? Eu desejo um dia, uma semana maravilhosos na presença do Senhor. Que Ele nos ajude essa semana a enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem, a título de tratamento. Amém? Beijo seu coração. Fica com Deus. Amanhã eu tô de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau.